Aleluia. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 61. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 61. Quem encontrou, diga comigo amém. Amém. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes de Sião, e a ordenar acerca dos tristes de Sião ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Glória a Deus. Podeis sentar, meus irmãos, por gentileza. Eu quero agradecer a Deus, meus queridos, por estar nesta noite, nesta casa, em poder adorar a Deus, rever os irmãos nesta noite. Eu quero louvar a Deus, irmãos, por essa oportunidade, neste culto missionário, neste culto de missões. Louvar a Deus pela vida do pastor Clériston, sua família. Deus abençoe meu pastor, é uma honra estar aqui. Também o convite do nosso irmão Michael, Deus abençoe pelo convite. Glória a Deus, Deus abençoe a sua família e a todos os jovens que estão aí na direção desse trabalho. Eu venho sozinho, irmãos, minha esposa não chegou muito bem do trabalho. Desde já eu rogo as orações dos irmãos, ficou lá com a minha filha, e nós viemos aqui, irmãos, cumprir aquilo que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus nessa noite? Glória a Deus. Irmãos, o Senhor colocou esta palavra no meu coração, o capítulo de número 61 de Isaías está revelando o profeta uma profecia a respeito do próprio Jesus Cristo, seu ministério e o seu propósito na terra. Se você ler, irmãos, o livro do profeta Isaías, você vai ver que ele tem 66 capítulos. É como se fosse outra Bíblia dentro de outra. A Bíblia tem 66 livros, sendo 39, irmãos, no Antigo e 27 no Novo. O capítulo, irmãos, que eu li está se referindo ao próprio Jesus e o seu ministério na terra. A Bíblia diz que essa expressão que o Espírito está sobre mim é o próprio Jesus que toma esta palavra, e no dia que ele toma esta palavra, ele diz que esse dia se cumpriu esta profecia. O profeta Isaías, ele é destinado a um profeta messiânico, que profetizou o nascimento dele no capítulo de número 7, no capítulo de número 9, mas também que profetizou a respeito do seu reino milenar, também sobre, irmãos, a nova terra, os novos céus, e também do seu reino, irmãos, aqui na face da terra. O profeta Isaías, com muitas e outras profecias, ele fala a respeito do ministério de Jesus na terra. Nós sabemos, meus queridos irmãos, que o Espírito está sobre a vida de Jesus. É algo que nós precisamos entender, porque o que eu quero ministrar hoje, irmãos, para a vida dos irmãos não quero saber se você foi ungido ou não. A pergunta não é essa que eu quero fazer. A pergunta é: por que você foi ungido? Qual é o propósito de Deus te ungir e te preparar nesta noite? Qual foi o propósito de Deus quando Ele chamou você para fazer esta obra? O chamado, irmãos, de Deus para as nossas vidas
nem sempre, irmãos, é do jeito que a gente gostaria que fosse. O chamado de Deus para a nossa vida, irmãos, não é uma aventura, não é, irmãos, uma adrenalina, não é um momento. O chamado de Deus é uma ordem celestial para nós cumprirmos aqui na terra. Quando Jesus, irmãos, veio para cumprir o seu ministério terreno, ele veio, irmãos, se desfazendo de toda a sua glória. Jesus, ele abriu mão da sua glória, abriu mão do seu trono, abriu mão dos seus atributos como Deus. Paulo, ele vai escrever dizendo: ele se fez carne e habitou entre nós. João também vai dizer, que o apóstolo João vai dizer no seu capítulo de número 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Em Filipenses vai dizer que ele se fez servo no meio de nós, abrindo mão de tudo e de toda a sua glória. E o que é isso? Ele veio para cumprir um propósito e a sua chamada. E ele, irmãos, quando nós lemos o profeta Isaías, nós também vemos no capítulo de número 6, quando o Senhor mostrou a sua glória para Isaías, nós vemos, irmãos, alguém dizendo lá no céu: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E uma palavra se ouve dizendo: envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A Bíblia diz que Jesus não foi revelado no Antigo Testamento, mas estava escondido no seio do Pai por todo o Antigo Testamento. Mas ele se revelou muitas vezes pelo anjo do Senhor. Mas no Novo Testamento nós vemos duas profecias sendo cumpridas. Quando João Batista, irmãos, está prestes a nascer, seu pai Zacarias está no templo, cumprindo as funções de um sacerdote, exercendo o sacerdócio. Sua mulher está em casa, mas o texto diz que no 8º ano, Abias, o 8º ano de Abias, ele foi escolhido, ele foi sorteado para entrar na hora do incienso, quando de repente aparece um anjo do Senhor para falar com ele, e olha e diz: Zacarias, eu ouvi a tua oração, e por isso, Zacarias, neste ano, hoje, neste mesmo ano, a tua mulher há de gerar. E Zacarias, irmãos, dá a incredulidade de não acreditar naquela promessa, mas Deus ouviu a oração, Deus ouviu o opróbrio da sua mulher, e por isso, quando ele ministrava dentro do templo, Deus estava visitando a sua mulher dentro de casa. Enquanto ele exercia a função que Deus o chamou, Deus trabalhava por ele na sua casa. Enquanto todos olhavam para aquele casal, diziam: é um casal irrepreensível, servem a Deus, irmãos, cumprir os mandamentos e as ordens de Deus. Mas tinha alguém dentro do templo que olhava e dizia: mas não tem filhos, a mulher não pode gerar. Alguém dizia: até com alguma maldição, algum pecado escondido, porque isso não se cumpre na vida dela. Na casa de Deus eles são excelentes, mas fora disso eles têm e passam vergonha. Mas um dia o Senhor visitou Zacarias e disse: este mesmo ano eu faço uma promessa para vocês, a tua mulher vai gerar um filho, o nome dele será João, ele será grande no meio de muitos. Quando ele nascer, muitos vão se alegrar do nascimento dele. E tem uma coisa: ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Naquele mesmo ano, no 5º mês, o mesmo anjo visita Maria, que está ali. A Maria está ali, irmãos, e o Senhor aparece para ela com o anjo e diz para ela: Maria, você é agraciada de todas as mulheres. E ela diz: o que me dá a visita do meu Senhor? E ela diz: dentro do seu ventre vai nascer um, e o nome dele será Jesus. O seu reino não tem fim, ele será grande também. E tem mais: como que vai ser isso, Senhor? Diferente de Zacarias, ela olha para o anjo e diz: como que vai ser isso? Cumpra-se em mim tudo aquilo que você está dizendo. A Bíblia diz, irmãos, como que isso vai ser feito? O texto fala que a sombra do Onipotente descansará sobre ti.
ti, e o Espírito descerá sobre você. Você não vai gerar de José, você vai gerar do Espírito Santo de Deus. Que obra extraordinária é essa? A Bíblia diz, irmãos, que Jesus está no ventre de Maria, João Batista está no ventre de Isabel, e o texto vai dizer que certo dado momento, a Isabel vai para as montanhas de Judá visitar Maria. Chegando para lá, a Bíblia diz que ela vai cumprimentar ambas, e diz o texto que no cumprimento de uma, sabe o que dá a entender? Que parece que João Batista não estava dando mais sinal de nada dentro do ventre, mas quando ela sauda a mãe do Senhor dela, algo extraordinário e espiritual acontece naquele cumprimento. E o que? Na saudação dela, o Espírito Santo se moveu. Aquele que estava no ventre de Maria teve o poder e tem todo o poder de encher até aquele que está no ventre ainda sendo gerado. Como assim? É o único que poderia encher ele do Espírito Santo, e só poderia cumprir essa profecia se o Senhor enchesse João Batista dentro do ventre. A profecia era: ele será cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe. E aquele que era maior do que ele já estava ali do lado dele e enchendo ele. Na saudação, a criancinha salta no ventre e elas são cheios do Espírito Santo de Deus. João Batista é cheio do Espírito Santo nesta saudação. Ele salta do ventre, vai para o Jordão e começa a pregar o arrependimento e a batizar nas águas do Jordão. A profecia de Isaías dizendo: a voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos tortuosos. João Batista começa a pregar, mas antes dele pregar, Deus já havia falado com ele no capítulo 1, verso 33 do livro de João, dizendo: Senhor, como que eu vou saber quem é o Cordeiro de Deus, quem que é o Messias que há de vir? E o Deus falou com ele dizendo: quando você vê uma pomba pousar sobre ele, este é o Cordeiro de Deus. João Batista vai dizer que aquele que falou comigo, este mesmo me testificou e me revelou. O que? Quando você vires a pomba pousar sobre ele, este é o Cordeiro de Deus. João Batista está pregando e está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí tinha um grupo lá, os fariseus, que diziam, que estavam questionando e até mesmo pegando João Batista e dizendo: será quem que é você? Você é o profeta? Você é o Elias? Você é alguns dos outros? Não, quem que você é, João Batista? Ele diz: eu não sou profeta, eu estou aqui batizando, eu estou aqui somente dizendo e pregando a palavra. Eu não sou profeta. Tem um que ele é antes de mim, que ele vem depois de mim. Este eu não sou digno, e nem desatar as correias da sua sandália. Quem que é este? Ele é maior do que eu, ele é antes de mim. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem que é esse, João Batista? Eu não conheço, mas que eu diminua e que ele continue crescendo. Daqui a pouco, irmão, Jesus chega do Jordão também, e no capítulo 1 de Lucas nós vamos ver Jesus chegando no Jordão. O texto revela que João Batista para do que ele está fazendo e começa a apontar dizendo: eu estou vendo uma pomba e ela está sendo direcionada ali. Ele para ver e começa a observar. Apenas, irmãos, daqui a pouco desce aquela pomba e pousa sobre a vida de Jesus. Ele identificou, e ele olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era deste que eu estava falando. Ele é antes de mim, ele é depois de mim. Quem que é você, João Batista? Eu sou só a voz, mas esse aí é o Cordeiro de Deus que perdoa. Esse aí é mais poderoso do que eu. Esse aí é de quem eu
batizado. Lucas registra e vai dizer: e tendo ele orado, o céu se abriu, o Espírito desceu, e uma voz se ouviu naquele lugar dizendo: este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Em que momento o Espírito desceu sobre Cristo? Nesse momento, quando ele desce as águas, ele ora, o céu abre, o Espírito desce, o Pai confirma dizendo: eu me agrado dele, eu tenho prazer dele, ele é o meu filho amado. Que é isso? Eu venho aqui te dizer que quando você ora, tem poder nas suas palavras. Quando você intercede, Deus pode usar você. Como na oração, o céu abre, o Espírito desce, o Pai testifica a sua vida e confirma o seu chamado. Quem é que está presente nesta ocasião? O Pai, o Filho, o Espírito Santo está presente nesta ocasião. A Bíblia diz que quando Jesus sai do Jordão, quem leva ele ao deserto, no capítulo 4, é o próprio Espírito Santo dizendo: eu vou te levar para o deserto agora. É 40 dias, é 40 noites no deserto adentro. Quem leva não é o próprio Jesus que vai, quem leva é o Espírito Santo que conduz, é o Espírito Santo que dá a direção e leva Jesus para o deserto, porque escola de crente, irmão, aleluia, é dentro do deserto. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus passa 40 dias e 40 noites sendo conduzido pelo Espírito Santo. E você achando que esta prova é o diabo, você achando que essa situação é o inimigo. Pelo contrário, Deus está te levando no deserto, é para forjar você. A missão que Ele tem para você é maior do que esse deserto. Se Ele não te levar no deserto, a missão vai ser incompleta. Mas para cumprir a missão que Ele tem na sua vida, Ele te leva pelo vale, Ele te leva pelo deserto, Ele te leva na fornalha. Deus não envia despreparado, Deus prepara e capacita para enviar. Irmão, eu não sei se você conhece, mas o nosso Deus não chama os capacitados, Ele não chama os sãos, Ele chama quem não é. Ele prova aqueles que Ele quer usar. Ele envia quem quer ser preparado e moldado por Ele. Não tem chamada sem preparo, não tem missionário sem dor, não tem, irmãos, quem Ele levante que antes não tenha passado por gigante, não tem antes que Ele envia sem antes ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nesta noite o Senhor diz para você: sabe por que tanta luta? Sabe por que tanta prova? Sabe por que tanta situação vem querendo fazer você parar? É Deus te forjando nesse deserto. Eu quero te deixar mais forte, eu quero te preparar mais. João Batista ficou no deserto e crescia, e se Romos descia na presença de Deus. E o que é isso? É crescer forte. Deus forja os seus é no deserto. Deus esconde você por algum tempo, mas Ele vai te usar por outro tempo. E o que é isso? Passe pela escola de Deus antes de quiser fazer alguma coisa para o Senhor. A chama é verdadeira, o chamado é verdadeiro, mas Deus não vai enviar qualquer um. Deus não vai enviar, irmão, sem preparo. Ele prepara você para depois te enviar. Não tem na Bíblia quem antes não esteja fazendo alguma coisa que Deus não chamou. Pode olhar quem era Davi, desprezado entre os irmãos, desprezado pela família. Ninguém queria Davi na guerra. Seus irmãos dizem: o que você está fazendo aqui? Vai cuidar das ovelhas do nosso pai. Mas um dia Deus diz: eu já me provi de um, eu já me escolhi de um. Quem era ele? Estava lá atrás das ovelhas do seu pai, cuidando das ovelhas. Já tinha matado o urso, já tinha matado o leão, mas estava defendendo aquilo que era do pai. E o que é isso? Eu quero chamar esse é corajoso. Esse não tem status
mas está fazendo. Esse não tem reconhecimento, mas está fazendo. Esse está defendendo, e para defender o meu povo, esse vai ser excelente. Unge ele, levanta ele. Deus está dizendo aqui para alguém: eu não te ungi para nada, eu não te levantei para nada, eu te ungi para um propósito maior. E que propósito é esse? Entrar no meu reino e fazer a diferença. Ninguém aqui foi chamado para ser assento de banco, ninguém aqui foi chamado para ser coluna, não. Você foi chamado para um propósito debaixo do céu. Ele não ungiu você a torto direito, ele não te deu dons a torto direito, mas ele te proveu da sua graça, do seu poder, para que você fosse alguma coisa útil em sua obra. Jesus está no deserto, conduzido pelo Espírito, mas sai do deserto, entra na sinagoga, e é dado a ele o livro do profeta Isaías. E quando ele vai ler, é o capítulo 61, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar as boas novas aos mansos, a abertura de prisões aos cativos, e a liberdade para quem está preso, a curar os enfermos e trazer alegria para quem está triste. Aleluia! Aleluia! Ficar em silêncio, Jesus sai do ambiente, e nós começamos a ver no ministério de 3 anos e meio de Cristo, o que mais ele fez foi ir àqueles que estavam desprezados, foi usar aquilo que lhe foi confiado, foi fazer uso do poder e da autoridade que Deus os deu. Os discípulos olhavam os seus ensinos e diziam: em que palavras ele está dizendo essas coisas? Com que autoridade ele faz essas coisas? E Jesus fala a certo momento e diz: foi-me dado toda a autoridade no céu, mas também toda a autoridade na terra. Eu faço, é no nome do meu Pai, eu glorifico, é o nome do meu Pai, eu estou aqui trabalhando, é no nome do meu Pai. Jesus vai falar: o meu Pai trabalha até agora, o meu Pai não deixou de trabalhar, então eu também não vou parar. Jesus passa uma noite inteira orando pelos 12 discípulos que vai escolher. Jesus vai ao alto mar, mas ele tem uma boa notícia: eis que vos trago boas novas. A mensagem central de Cristo é o reino. Enquanto alguns olhavam para ele dizendo: o reino dele é terreno, não, ele diz: o meu reino não é deste mundo, o meu reino é eterno. Jesus, cheio do Espírito Santo, com a unção que Deus lhe deu, ele não brincou com esse poder e com essa autoridade, porque no Antigo Testamento só era ungido quem Deus queria que fosse. Para extrair o azeite, era colocado a olívia dentro da prensa, e a primeira espremida, o primeiro azeite que saía, era destinado à consagração de profetas, de reis e sacerdotes. O primeiro azeite que era extraído era destinado às coisas consagradas ao templo do Senhor. Quando Deus queria ungir alguém, ele usava um profeta e dizia: pode derramar o vaso sobre ele, porque é este que eu quero. Aleluia. Quando Deus ungiu Davi, Samuel estava questionando, dizendo: Senhor, é esse é forte, esse é poderoso, esse é alto, esse tem qualidade. E o Senhor diz: não é esse. Você olha a aparência, mas eu olho o coração. Quando Davi foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Aleluia. Glória a Deus.
Davi já foi rei, passou ainda 40 anos. A Bíblia diz que os sacerdotes reconheceram ele. Depois, os anciões reconheceram ele. Porque a unção de Deus, ela não é só uma vez derramada. O Senhor renova essa unção. O Senhor confirma esta unção. O Senhor confirma o seu chamado. Mas o propósito desta unção é o quê? É uma capacidade que vem do alto de você fazer aquilo que você nunca teria coragem ou nem capacidade de fazer se não fosse a unção de Deus na sua vida. Alguém diz como é que ele louva, como que ele prega desse jeito, como que ele ensina, como que ele faz, como que ele vai, como que ele realiza essas coisas. Não é, irmãos, pelo conhecimento humano, não é pela sua qualidade nem seus status, ou o que você faz ou deixa de fazer, mas é uma capacidade sobrenatural que vem da parte de Deus para você. O que Deus está fazendo? Deus reveste os seus, prepara-se os seus, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o meu irmão que está aqui do lado, mas é contra as hostes espirituais da maldade. É para você ir com eficaz e com objetivo para cumprir o chamado que Deus destinou a você. Se não fosse essa unção, esse poder do Espírito sobre a sua vida, você não faria o que faz hoje na presença de Deus. Tem gente que canta bonito, melhor do que você, tem a voz perfeita, mas não tem a unção que você tem. Tem gente que prega, ensina, tem gente que é coach muito mais na palestra, fala bem, mas quando você prega, é o Espírito de Deus usando a sua vida. Tem gente que pode estar servindo melhor do que você, tem qualidade, tem ética, mas quando você é cheio do Espírito, você faz aquilo que você nunca imaginou fazer. A unção de Deus é uma ferramenta que Deus prepara eu e você para esta obra. Quando o Senhor unge você e derrama o seu Espírito sobre a sua vida, é Ele dizendo para você: pode levar as boas novas. Que boas novas? Ele ressuscitou, Ele está vivo, e em breve Ele está voltando. Olha para a igreja de Atos, capítulo 2. Ninguém estava orando, estavam todos reunidos em um lugar. De repente, o Espírito entra na casa como um vento veemente entra, impetuoso, e eles começam a olhar por cima das cabeças dos outros, dizendo: eu estou vendo uma chama de fogo sobre você. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E não, Ele não nos chamou para ficar parado de braços cruzados olhando a visão. Ele diz: toma posse, porque no capítulo 1, verso 8 ele diz: mas vai descer sobre vós a virtude do Espírito, e vós me sereis testemunhas daquilo que eu vou fazer. Fique lá em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E o que é isso? É o Espírito Santo preparando os discípulos para enviar Jerusalém, Samaria e Judeia e até os confins da terra. Ele não envia ninguém de mãos vazias. Ele te prepara, Ele te enche, Ele te capacita, Ele te dá armadura, Ele te dá dom, Ele te reveste, Ele te guarda, Ele te protege e diz: agora vai porque vai ter milagre, vai porque o meu nome vai ser glorificado, canta porque eu vou libertar, faz porque eu vou curar. E Ele só está dizendo: ide, 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 ide. As minhas palavras serão na vossa boca, o meu poder te aperfeiçoa na sua fraqueza. O Senhor é contigo para te livrar. E o que é isso? Nós temos a presença dEle garantida.
que quando nós entramos na guerra, Ele é o general. Aleluia. Atos vai dizer que os discípulos saem dali todos cheios do Espírito Santo. Sabe o que eles tinham em comum? Oração, comunhão e partir do pão. Não precisa mais que isso. Hoje a gente vê, irmãos, tantas coisas para poder chamar o povo, para fazer entendimento, para o povo vir para a igreja, ou para o povo fazer a obra de Deus. Mas ali só precisou da oração, da comunhão e do partir do pão. Sabe o que acontecia nos cultos deles? Era uma pregação e o Espírito Santo enchia a casa. E eles saíram dali tão atônitos e assustados com o que o Espírito fazia, que eles não viam a hora de contar para alguém o que aconteceu naquele dia. Capítulo 4, verso 31. Quando o Espírito desceu ali, a Bíblia diz que a terra se moveu, a terra tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo. E o que é isso, irmãos? É quando a igreja entende o seu chamado, é quando a igreja entende o ID do Senhor, é quando a igreja entende aquilo que ela possui e que ela é portadora. Você é portador do Espírito Santo de Deus, da unção de Deus, da glória de Deus e dos dons espirituais. Sabe o que a gente está vendo hoje? É Satanás querendo calar a voz da igreja, é Satanás querendo parar o dom que a igreja tem, é Satanás querendo barrar a igreja para ficar dentro de quatro paredes, tendo aquele culto rotineiro, onde os crentes têm dificuldade para vir adorar, onde os crentes têm dificuldade para exaltar o nome do Senhor, e a gente tenta correr atrás dos crentes, mas era para os crentes correr atrás das almas, e o nome do Senhor parece que vai ficando para trás. Mas eu vim pregar aqui, que hoje o Espírito quer reacender a chama da sua chamada aqui nessa noite. O Espírito nessa noite quer avivar, irmãos, a sua vida. A partir de hoje, entenda de uma vez por todas o porquê você foi chamado, o porquê Ele te ungiu, o porquê Ele confiou esse dom na sua vida e o porquê você ainda está parado espiritualmente. O Espírito do Senhor Jesus ministra ao meu coração para dizer para a igreja: é tempo de nós despertarmos. A gente quer um avivamento, mas a gente não quer ter relacionamento. A gente fala tanto dos avivalistas que já foram, mas para ser avivalista como eles foram, do jeito que eles foram, da forma que eles fizeram, a gente tem que descer muito mais. Sabe por quê? Porque se você comparar o período de oração que esses homens tiravam, é surreal. E a gente tem dificuldade de orar às vezes dentro da igreja, enquanto eles tiravam 3, 4, 5, 7 horas de oração antes de fazer qualquer coisa para o Senhor. É por isso que Deus tomava esses homens e influenciava nações, cidades e ruas. Para Deus mandar um avivamento para nós, nós precisamos se colocar na presença dEle novamente. Eu não estou falando de quanto tempo você ora, mas a qualidade com que você ora com o Senhor. Porque não é o tamanho da oração que você faz e nem tantas horas que você faz na presença dEle, mas é a qualidade da sua oração com Ele. Se nós queremos ver as almas, se nós queremos, irmãos, ver a igreja ser reacendida novamente, que comece por mim, que comece por você. Por quê? Porque, irmãos, falar todo mundo fala, compartilhar todo mundo compartilha. Eu quero ver você ir, eu quero ver você fazer,
Eu quero ver você entrar dentro das casas e orar por alguém. Eu quero ver você ver alguém na rua jogado e falar de Jesus para ele. Eu quero ver você entrar no hospital e ver alguém no estado terminal e dizer: Deus cura, Deus salva, Deus liberta. Porque, irmãos, a gente está muito preso no nosso mundinho. E Deus está contando: cadê o dom que eu te dei? Cadê o seu que eu te dei? Cadê o chamado que eu coloquei na sua vida? O chamado vai muito mais além do que 4 paredes. Ele não me ungiu para pregar aqui dentro. Ele me ungiu para ser uma testemunha dele lá fora. Aleluia. Ele é a caramácia. Aleluia. A gente precisa retomar, irmãos, o que a primeira igreja começou. Quando Paulo, ele está convertido, ele olha para si mesmo e diz: eu não tenho que me gloriar, porque tudo isso que eu estou passando é pelo Evangelho. Passei 3 naufrágios, fui açoitado muitas vezes, passei fome, passei nudez, passei perigos de salteadores, fui preso muitas vezes. Quantas vezes eu estava no deserto em jejum muitas vezes. Mas se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, é nas minhas fraquezas. Ele orou 3 vezes dizendo: Senhor, me tira esse espinho da carne, porque foi me dado as revelações do Senhor. Mas Deus diz: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O Evangelho traz dor, traz marca, perseguição, mas também tem peso de glória, a qual nós vemos os resultados daquilo que nós fazemos na obra do Senhor Jesus. Teve um dia, irmãos, que os jovens saíram para evangelizar, e ali eu falei: a estratégia vai ser outra. Nós vamos sair louvando aqui na rua. A primeira pessoa que nós vemos, nós vamos parar ela e vamos perguntar: podemos orar e ler uma palavra? Essa foi a estratégia que o Espírito Santo nos conduziu. E a primeira pessoa ali recebeu a palavra, ouviu aquele louvor que os jovens estavam cantando, e já começou a chorar na presença de Deus, dizendo: eu precisava ouvir esta palavra. Aleluia. Nós subimos mais um pouco e encontramos mais uma pessoa, e a mesma coisa aconteceu. O Espírito direcionou outra palavra, outro louvor, e aquela pessoa diz: hoje de manhã eu olhei para o céu. Eu não sou crente e nem vou na igreja, mas eu disse: Senhor, eu preciso de uma resposta ainda hoje do Senhor. Os jovens chegaram e louvaram a Deus, e a palavra que foi lida foi: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mais uma pessoa se debruçou na presença de Deus. Chegou na esquina da igreja, o Senhor deu outra palavra. Tinha mais 5 pessoas na calçada, porque começaram a ouvir o barulho da igreja cantando, e saíram da calçada. E eu peguei aquela palavra que o Senhor tinha me dado e disse: hoje o Senhor está aqui nessa rua, e Ele está aqui para salvar, para curar e para libertar. 4 pessoas se aproximaram dizendo: eu preciso de oração, eu preciso que você ore para o meu sobrinho que está preso, eu preciso de cura. E os jovens ali já estavam quebrantados na presença de Deus, louvando e chorando. Tinha até gente falando em línguas estranhas na rua, e o Espírito tomou. A gente nem saiu da igreja ainda, estamos na esquina, mas o Espírito tomou aquela rua aquele dia, numa proporção sobrenatural. À noite, no culto de missão, pastor Clériston, as 8 pessoas estavam naquele culto, e para a glória de Deus, Ele salvou, Ele libertou, Ele curou, Ele abriu cadeias. Por quê? Porque alguém se dispôs a ir. Coloque-se de pé, eu quero orar por você. Glória a Deus. Glória. O Senhor te ungiu para levar boas novas.
O Senhor te ungiu para restaurar os contritos de coração. O Senhor te ungiu para libertar cadeias e prisões. O poder que está sobre a sua vida, aonde você estiver, cadeia se quebra. É como Paulo e Silas na prisão. Um ora e outro canta. Mas Deus abre portas, Deus abre as cadeias e ainda salva alguém. A igreja tem um poder, e esse poder não é nosso, mas é do Espírito de Deus. Você tem um dom espiritual, e há muitos dons, diversidade de dons, diversidades de operação, e diversidade de ministérios. Qual foi o dom que Deus lhe confiou? Qual foi a chamada que Deus lhe deu? Hoje à noite que Deus está retomando a sua vida hoje, dizendo: eu quero te renovar nesta noite. Eu quero reacender a chama do teu coração novamente. Eu quero te encher do meu espírito. Eu quero orar por alguém que precisa desse renovo espiritual na sua chamada. Foi cantado aqui, na unção de Deus, foi cantado aqui: reaviva, Senhor, a tua igreja. Quem que quer e se dispõe nesta noite a vir à frente, eu quero orar por você nesta noite. O Espírito não chama ninguém forçado, não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Você que sabe que esse dom está enterrado, porque Paulo exorta Timóteo também, dizendo: não despreze o dom que há em ti. Mas ele também diz a Timóteo: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Como é que eu desprezo aquilo que ele me deu? Quando eu não aceito, quando eu não faço, quando eu não vou e quando eu não quero. A igreja está caída em um sono profundo. Já viu que entrou no mecânico e no automático? É a gente vindo para o culto, mas o dom ainda está enterrado. É a gente participando de todos os trabalhos na igreja, mas o chamado está enterrado. É a gente entrando e saindo de congresso, mas o dom está enterrado. O Senhor está dizendo aqui: levanta dentre os mortos e Cristo te resplandecerá. É noite dele despertar aquilo que já estava em você desde o começo. Os vasos estão sendo hoje desembocados aqui nesta noite, dizendo: você é vaso de barro, mas eu coloquei um tesouro precioso dentro de você. Você é vaso de barro, mas a excelência e o poder de Deus está sobre a sua vida. O chamado não é seu, o dom não é seu, é presente dele, e ele distribuiu como quer, da maneira que ele quer, e ele vai usar você do jeito que ele quiser. Se prepara nessa noite, porque eu estou vendo aqui gente retornando para a chamada. Eu estou vendo gente retornando para o dom que Deus deu. Como é que eu desperto o dom? Vai para a palavra, vai para a oração, vai para o serviço a Deus. Deus vai começar a usar alguém em profecia novamente. Deus vai começar a usar alguém em visão novamente. Deus vai começar a usar alguém em visita novamente. Deus vai começar a usar alguém no serviço da casa do Senhor novamente. Deus vai começar a usar alguém em interpretação de sonho novamente. Deus vai começar a usar alguém como usou Estevão. Vai pregar com ousadia, vai pregar cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Vem, porque o Espírito Santo de Deus te chama.
ao derramar do Espírito Santo aqui sobre vidas. Há uma frieza espiritual caindo por terra nesta noite. A circunstância, a situação não vai barrar, não vai parar. Aquele que começou uma boa obra, ele está aperfeiçoando na sua história. Quanto mais te oprimir, mais azeite vai sair. Quanto mais a situação te apertar, mais portas Deus vai abrir para você passar. Quanto mais alguém fechar e sentar o teu caminho, Ele abre o mar para você passar. Mas saiba de uma coisa, Ele deu autoridade para você. Use essa autoridade, expulse os demônios. Alguém aqui que está enfermo, o Espírito Santo quer curar você aqui nessa noite. Aleluia. Sai do seu lugar. A cura é espiritual aqui nessa noite. A depressão não vai parar o chamado que tem na sua vida. A ansiedade não vai parar o chamado que Deus tem na sua história. Veio uma seta maligna para parar você, dizendo que você não tem capacidade, você não tem recurso. Quem que é você? Mas Deus sopra nos seus ouvidos dizendo: você é minha ungida, você é o meu ungido, você é aquele que eu escolhi. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba o renovo da parte de Deus sobre a sua vida agora. Deus está dando dons espirituais para a sua igreja hoje. Se prepara para você fazer com mais eficácia. Se prepara para receber sabedoria do alto. Se prepara para receber a ciência que vem da parte de Deus. Se prepara para receber os dons de serviço. Se prepara para receber os dons de profecia. Se prepara para receber os dons de cura. Porque a partir de hoje Satanás bate em retirada. Receba o renovo do Espírito Santo de Deus. Volte a edificar a sua vida espiritual. Abra a sua boca nessa noite. Tem vasos que serão cheios do Espírito Santo de Deus. Nunca houve a necessidade, nunca houve a urgência de nós precisarmos tanto voltar à prática da oração e ter mais intimidade com o nosso Deus. Nesta noite Ele está quebrantando a tua alma e está dizendo: tem gente aqui que está sendo ferido de fome, está sendo ferido de uma sede tão grande que você não vai olhar mais para o relógio, mas vai estar dentro da presença e no profundo oceano do Espírito para desfrutar das grandezas celestiais que Ele tem reservado para você. Senhor nosso Deus, Espírito Santo de Deus, nós pregamos a tua mensagem nesta noite, ó Deus. Eu peço a ti, Espírito Santo, que o Senhor repouse agora a tua glória nessa ambiente, Senhor, e comece a tomar os vasos das tuas mãos agora, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, aonde estiver alguém, Senhor, que estava pensando em desistir, em parar, alguém que estava desanimado, alguém que estava triste, parado, Senhor, em nome de Jesus, dá uma carga de força para esse crente agora, Senhor. Derrama agora, Senhor, sobre a vida dele o renovo espiritual agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que os dons espirituais sejam despertados agora. Em nome de Jesus, que toda potestade, que todo principado, que toda barreira espiritual caia agora por terra, Senhor. As portas do inferno
contra a igreja do Senhor, e nenhuma ferramenta preparada vai prevalecer. Está se levantando aqui, Senhor, nessa noite, um grande exército, grandes soldados e guerreiras da parte do Senhor. Eu profetizo nessa noite que há restauração aqui, que há renovo aqui, que há batismo com o Espírito Santo. Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua igreja, aviva os crentes aqui nesta casa, Senhor, aviva os obreiros desta casa, aviva os jovens desta casa, aviva o círculo de oração, aviva os varões desta casa, aviva as crianças, Senhor, toda a sua igreja, todo o seu povo, enche do Espírito, renove, batiza, cura a barra. E deseja entregar a sua vida ao Senhor nesta noite. Ele quer usar a sua vida nesta obra. Ele quer salvar a tua casa e a tua família. E que comece por você que está aqui nesta noite. Há uma grande colheita que o Senhor quer fazer lá na sua casa. Mas Ele vai usar a sua vida. Você achou que seria alguém de fora. Você achou que alguém iria na tua casa, mas é você missionária que Deus cuida e garante nesta noite que Ele quer usar você. Tem alguém em nosso meio que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Levante a sua mão, nós queremos te conhecer. Que deseja ser liberto de alguma coisa nesta noite. O Senhor quer libertar a sua alma da opressão de Satanás e da condenação eterna. Tem alguém em nosso meio que deseja entregar a sua vida ao Senhor? Se não tem, eu vou entregar o microfone. Tem alguém? Se não, que Deus abençoe nossos irmãos. Que Deus abençoe a todos quanto vieram aqui na frente. Não é o momento. Você não vai sentir isso só nesse culto. O que eu estou pregando vai percorrer a sua vida. A unção de Deus não é para você desfrutar de um dia aqui glorificando, não. É para você exercer aquilo que você foi chamado para fazer. E fazer com propriedade e autoridade. Você foi capacitado pelo céu para se mover no mundo espiritual e no mundo físico. Então saia daqui com a certeza daquele que te chamou nesta noite. Tira o medo do teu coração e comece a ser mais ousado naquilo que você faz. O Senhor diz nessa noite: eu vou honrar a fé dos meus filhos que estão aqui. O que o Senhor entregou aqui para esta igreja hoje é isso. É a porção da sua unção e da sua autoridade. Faça uso e usufrua das coisas espirituais que Deus lhe deu para você nesta noite. Assim eu agradeço em nome de Jesus. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, operando Deus, tudo posso. Até aqui, o Senhor é meu pastor. Tudo porém, e a vitória é nossa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande e sublime amor de Deus e a mais doce e íntima comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém, irmãos? Amém.